As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, estamos ao vivo aqui pela Rede TVM, ficamos uma semana de folga devido ao feriado e hoje nós retornamos com mais um programa Presença Espírita e nós agradecemos pela sua audiência, desde que nós colocamos o tema, o livro lá na nossa página no Facebook, as pessoas já curtem, parabenizam o programa e isso tem feito a diferença aqui nesses 10 anos de programa Presença Espírita e hoje nós estamos os 3 apresentadores aqui para falarmos de um tema que não é o melhor tema do mundo para se falar, porque é um tema triste, como vocês viram lá na nossa página do Facebook, mas a pedidos, porque nós fizemos há uns 2 meses um programa sobre suicídio com o Rafael Assad e o tempo foi extremamente curto para falar de assunto tão importante. Então, nós deixamos em aberto essa possibilidade de falarmos desse assunto. E agora, como estamos falando sobre o assunto, né, Patrícia? É um mês que se fala, é um mês de prevenção do suicídio, então a gente vai abordar hoje esse tema e vocês podem mandar as perguntas. É um tema propício para a gente falar num programa espírita? Não é um tema muito pesado para a gente falar? Olha, sem dúvida que é um tema pesado. Quando nós vamos escolher os temas que vamos tratar nos programas, é claro que a gente se preocupa com que vocês aí do outro lado se sintam acolhidos, que esses temas sejam de bom alvitre, para que vocês possam ter, e nós também, mas para que todos nós possamos ter um entendimento acerca da doutrina, para que possamos progredir sempre. Mas, Silvia, Ayrton, o mundo sofre, o mundo estertora suas mágoas, suas tristezas, então é preciso falar, é preciso que coloquemos tudo às claras em relação ao suicídio, que em muitos países é mais do que um problema de saúde pública, chega a ser uma epidemia. E com o Brasil não é diferente. Nós temos um aumento crescente nos casos de suicídio no Brasil. A cada 45 minutos, alguém tira a sua própria vida aqui no nosso país. Crianças, meninas entre 14 e 19 anos, têm a causa do suicídio, o maior índice de morte no Rio Grande do Sul, por exemplo. Nós temos índices que só aumentam com motivações várias, né? As motivações, depressão, angústia, ansiedade, as pessoas estão se sentindo com um grande vazio, muitas vezes querem se vingar, um bullying, né, que muitas crianças sofrem na escola. Então, a proposta do programa de hoje, muito mais do que falar o que acontece quando a pessoa se suicida, é muito mais uma conversa muito clara, muito sincera sobre o assunto e o como a doutrina espírita pode colaborar para esses esclarecimentos e para ajudar com que as pessoas não cometam esse tipo de atitude contra elas mesmas. E realmente, Patrícia, o objetivo do programa é a valorização da vida. Nós viemos trazer boas notícias a respeito da imortalidade, que a vida continua, que a vida na Terra ela deve ser vivida de maneira plena, buscando a felicidade, buscando as realizações dentro das leis de Deus, para que, em frente a dificuldades, nós nos mantenhamos em pé. Eu me lembro do ensinamento de Paulo de Tarso, que diz que o cristão deve estar em pé para o bom combate, ou seja, para as lutas, para as dificuldades, porque nós temos um Pai amoroso, que é Deus, que nos sustenta nas nossas provações. Vemos dramas terríveis na vida e as pessoas se mantêm em pé, lutando. Então, não há provas que nós não podemos suportar, dificuldades que nós não possamos passar por cima e com isso nos tornarmos mais fortes.
Mas é um tema que dói o coração a abordar, não é, Ayrton? Sim, pela própria descrição, Silvia e Patrícia, você que acompanha o programa Presença Espírita, pela descrição do sofrimento, da dor, do arrependimento, enfim, que são bastante dolorosas, mas, por outro lado, como dizia a Patrícia, a informação auxilia no processo educativo. Então, por exemplo, Allan Kardec tratou desse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno. Então, ele não fugindo do assunto, mesmo na sua dificuldade, sem deixar os espíritos e alertar que é a condição mais dolorosa de deixar a vida física é através do suicídio ou mesmo do homicídio. Então, apesar da descrição da dor, da situação aflitiva, a forma com que o Espiritismo trata é uma forma de preservação contra o suicídio e a loucura, como a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma forma, antes de... A informação, ela auxilia para que a gente evite essa situação, dado que quando a gente vê a descrição daquele que sofre, a gente para pensar, né, se valeria a pena, já que o alerta é com relação às consequências dolorosas que se depara o suicida, né? E a doutrina tem esse caráter consolador. A partir do momento que a gente entende por que sofre, porque passamos pelas provações, nós começamos a ter fortaleza moral para encarar de frente as nossas dificuldades, né? Entender também o caráter que a gente sempre pensa que Deus pune todos aqueles que cometem suicídio, mas não é esse caráter. Quem pune é a pessoa que comete, ela pune a si mesmo. Então, eu acho que a gente conversando sobre isso, e jogo aberto, falando, claro que a gente vai se olhar, né, o autoconhecimento que nós precisamos dele todos os dias e olhar também quem está à nossa volta, né, as pessoas que convivem conosco, quem não conhece alguém que já não falou em suicídio. E a gente tem a dificuldade, Silvia, Ayrton, acredito que vocês também, até para expressar essa palavra, né? Dado que também nas nossas vidas passadas, nós também muitas vezes não demos o valor devido à vida, né? E hoje estamos colhendo aquilo que plantamos. Então, as nossas ações passadas certamente repercutem na nossa vida atual e nós, então, nos deparamos com esse quadro tão aflitivo que nós temos visto, principalmente no Brasil do jeito que ele está, né? Com tanta dificuldade, não só financeira, mas também moral, né? Temos visto essa sucumbência, né? Essas pessoas sucumbindo moralmente, mas sempre há esperança, sempre há o que conversar. E Deus, nós sabemos através da doutrina espírita que as penas eternas não existem. Né? Então a gente pode se arrepender, como o Ayrton disse, mas que tal a gente se arrepender antes, né, de cometer esse ato? Né? Se já cometemos em outras vidas e agora a gente tem a chance de não retornar, não cometer o mesmo erro. E olhando sempre a vida por esse ângulo, quando nós acreditamos na vida futura, isso abre um leque, né, Ayrton, de acreditar em outras coisas, em muito mais coisas, na bondade de Deus, que não quer que ninguém sofra. Como é que um pai bom e amoroso quer ver o sofrimento dos seus filhos? Então, o sofrimento não vem de Deus. Nós colhemos aquilo que nós plantamos durante nas nossas existências. Também abre o leque das dificuldades serem passageiras, né? Nós temos vidas muito curtas na Terra. Então, as dificuldades que passamos também são muito curtas. E Deus nos dá as ferramentas para superar as dificuldades, não é, Ayrton? Se a gente for se entregar diante das primeiras dificuldades, das provações, ainda bem que nós temos um instinto de preservação da vida muito arraigado, muito forte dentro de nós, e nós não queremos morrer, né? Exatamente, esse impulso que a gente diz que é contrário à lei da natureza, justamente porque nós temos o instinto de preservação da vida. Por isso que muitas pessoas não cometem o suicídio, porque sentem em si esse desejo de viver, porque o que às vezes ela quer é sanar o sofrimento. E aí vem a doutrina espírita a explicar a razão do sofrimento. E a gente passa a encarar a vida por um outro prisma. Não que as provações e as expiações deixem de existir, mas nós observamos
com um prisma mais longínquo, ou seja, observando que essa encarnação é como um minuto na eternidade. Então, a dor de hoje, educativa, ela é a alavanca do progresso para a situação melhor. E entendemos que, como você disse, as causas estão em nós mesmos. Então, nós passamos a compreender por esse prisma, daí, então, ser uma forma de evitar o desespero, a mágoa, o ressentimento, o ódio, o rancor e outras situações que acabam sendo estimulantes, né, ao suicídio. Bom, você pode entrar em contato conosco hoje, com a Patrícia, na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa, e mandar as perguntas desse tema e de outros, mas nós vamos abordar especialmente esse tema, tentando sanar a maioria das dúvidas que chegarem até nós. E você vai participar do sorteio do livro que nós já anunciamos no Facebook, o Memórias de um Suicida, que é um livro maravilhoso. O Ayrton vai falar sobre ele agora, iniciando o segundo bloco. Nós aguardamos a sua participação. Vamos fazer desse programa um programa de estímulo, de um programa de fé e de esperança, apesar do tema machucar o nosso coração da vida. Apesar de a gente ficar com o coração muito apertado de falar desse assunto. Nós já voltamos com o programa Presença Espírita. Estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o segundo bloco do nosso programa. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e nós estamos tratando nesse programa a respeito de um tema à luz da doutrina espírita, valorizando, então, o amor pela nossa existência física. Não obstante, falemos sobre o fim à existência que algumas pessoas cometem através do suicídio. E, como já havíamos anunciado, o livro que iremos sortear nesse programa, que é a sugestão de leitura, é esse livro Memórias de um Suicida, pela médium Ivone do Amaral Pereira. Aqui no livro encontramos as páginas pelo espírito, que usa o pseudônimo Camilo Cândido Botelho, mas se trata do escritor português Camilo Castelo Branco, que cometeu suicídio através de um tiro no ouvido. Então, ele descreve então a sua passagem pelas situações aflitivas no Vale dos Suicidas e também de outros personagens, de outros suicidas que passaram pela mesma situação, até o momento então que são assistidos, amparados, pelos espíritos generosos da legião dos espíritos de Maria de Nazaré. Então, se deparando com uma outra localidade, onde lá recebem toda a assistência, o tratamento, a orientação gradual, para que pudessem, então, ir compreendendo a sua realidade. Então, num primeiro momento, Camilo diz que acreditava-se morto e padecia as provações, as expiações no inferno. E depois, na medida que ele começa a ser orientado, assistido, ele começa a ficar, então, numa dúvida. Onde estou? Será que morri ou estou vivo? Então, que lugar é esse? E aí, então, aos poucos, ele vai sendo esclarecido a respeito da imortalidade da alma, que aquele corpo que tinha era o corpo espiritual, e as lesões que havia cometido, naturalmente, tinham as suas consequências, razão da dor que sentia, enfim. E cada um dos personagens também vai mostrando as suas aflições, as suas dificuldades, com relação também ao fato de terem tirado a própria existência e as maneiras distintas que cometeram o suicídio. Mas, sobretudo, o livro trata desse aspecto do amparo da providência divina. Então, são verdadeiros hóspedes de Maria de Nazaré. Ou seja, todo aquele local é presidido pelo Espírito de Maria de Nazaré como uma assistência a esses espíritos que abandonaram a existência fugindo da vida através do ato extremado do suicídio. Então, ao lado de toda a descrição do sofrimento, também a misericórdia e a providência divina realizando a sua assistência, mostrando que não há penas eternas. Há um sofrimento inerente ao ato, mas a providência divina jamais abandona quem quer que seja. Então, você pode participar do sorteio do livro Memórias de um Suicida, no último bloco do nosso programa, e nós estamos acompanhando online na nossa página do Presença Espírita no Facebook. E agora nós vamos continuar tratando desse tema. Eu vou passar para a Silva, para que a gente possa já ir dirigindo as primeiras perguntas que nós selecionamos para o programa de hoje. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos vários anos de atendimento aos familiares que
chama o resgate, quando encontra um familiar morto através do suicídio, ela colecionou durante vários anos cartas e bilhetes deixados por esses espíritos após a morte. E fizeram um levantamento e uma pesquisa, então, através dos bilhetes, da principal causa o desejo da pessoa tirar a vida, de onde vem, por que ela faz isso. E a polícia de São Paulo, então, chegou a uma resposta que a maior parte daqueles que se suicidavam tinham como objetivo ferir alguém. Ferir o pai, ou a mãe, ou o companheiro, a companheira, ou o filho, para que essa pessoa andasse pelo mundo o resto da sua vida carregando um remorso dentro de si. Ela se fere para ferir alguém. Então, a pergunta que eu quero dizer para a Patrícia é o seguinte: esse ato, ele fere a Deus também? Ele é a maior ofensa que se pode fazer a Deus, que é o nosso Pai bondoso e justo, Patrícia? Se nós analisarmos por esse aspecto, nessa paternidade que nós temos em relação a Deus, né, esse Pai amoroso, bom, misericordioso, alguém, né, que nós colocamos sempre como alguém, não como a doutrina espírita nos ensina, que é o que é Deus, mas sempre colocamos, vamos ofender a Deus. E é claro que Deus não se ofende. Deus nos ama profundamente. Tanto é que nos dá inúmeras chances para que nós possamos voltar e reconstruir a nossa vida, inclusive para o suicida. Então, tudo isso, ir e retornar, faz parte da vida, da lei natural, é a lei natural. Mas a gente precisa pensar que muito mais do que uma ofensa a Deus, e com certeza ele não se sente ofendido, mas ele com certeza não é o que ele esperava para nós. Ele nos dá todas as condições de superarmos as nossas dificuldades e nós falimos em uma determinada situação quando cometemos esse tipo de atitude. Mas muito mais do que ofender a Deus é o que nós causamos à nossa volta. É um verdadeiro estrago, né? Um estrago em relação aos nossos pais, à nossa família que nos ama. Se nós não tivermos ninguém, os nossos amigos, aqueles que dependem de nós, muitas vezes no trabalho. Enfim, nós, muito mais do que ofender a Deus, nós estamos ofendendo as pessoas que estão à nossa volta. Sem contar dos espíritos que se programaram para aquela encarnação, que nos ajudaram a reencarnar, fazendo com que nós cumpríssemos a nossa missão, né? Cumpríssemos, melhor dizendo, aquele planejamento que nós fizemos e nós não conseguimos. Então, quando pensarmos em uma situação dessa, ou seja, uma solução tão radical para a nossa vida, que nós pensemos nas pessoas que estão à nossa volta, né? Que nós pensemos no estrago que nós podemos fazer na vida delas. Porque, como nós estávamos conversando durante o intervalo, Silvia, é bem isso que você falou, nunca mais a família volta a ser o que era. Né? As pessoas, repercute na vida das pessoas, dos amigos, sobremaneira. Agora, pensando naquilo que você nos falou, que a polícia militar trouxe esse dado de que seria uma vingança, entre aspas, para chamar a atenção daqueles que estão à nossa volta, mas imaginemos que nós não vamos obter o que nós queríamos quando cometemos o suicídio. Né? Conforme nós ainda vamos comentar, e já no programa anterior, como você falou, já citamos várias vezes qual que é a realidade que nós encontramos do outro lado, que não é nada do que nós pensamos. Né? Então, é só causar tristeza e dor mesmo. Então, muito mais do que ofender a Deus, é ofender aqueles que estão à nossa volta e causar, então, as dificuldades que certamente irão repercutir nas próximas oportunidades de voltar a esse planeta. E outro dado importante, técnico, não da doutrina espírita, mas que Chico Xavier também já falou, nos alertando sobre isso, é que um suicídio influencia outras pessoas a se suicidarem. Dados técnicos e científicos informam que quando um jovem se suicida numa escola,
outros jovens também fazem o mesmo, porque já tinham essa tendência a querer exterminar com a própria vida e não tinham coragem. Mas quando vê num colega que ele admirava ou num amigo que teve coragem de fazer isso, ele também o faz. Da mesma maneira que um artista, quando faz isso, influencia os seus fãs, que estavam num estado ou de depressão ou com uma tendência suicida, e ele vê uma referência fazendo isso, ele também o faz. Então, um suicídio influencia outros. Por isso que Chico Xavier também nos alertava da gente não ficar fazendo comentários sobre isso no sentido de denegrir e espalhar a notícia, porque a gente acaba influenciando as outras pessoas que não tinham coragem, e com a nossa história contada sobre o assunto, muitas vezes nós podemos instigar alguém a cometer. Agora, há uma pergunta aqui que vem muito a preencher esse tema que a gente está falando, que eu vou fazer para o Ayrton. Hoje, quando nós falamos de aborto, o movimento feminista fala que a mulher é dona do seu próprio corpo e ela pode fazer o aborto, então, porque ela que manda no corpo. E eu vou pegar um gancho nisso, nós somos completamente contra isso, a doutrina espírita é a favor da vida e contra o aborto, e eu pego isso só para pegar esse gancho para fazer a pergunta para o Ayrton. Ayrton, se a vida nos pertence, por que nós não podemos pôr fim a ela, né? Isso, Silvia, é fruto da incompreensão do que seja a própria existência física, né? Então, por exemplo, nós não somos autores da vida, então dizem os Espíritos que nós não temos essa autoridade para pôr fim a ela, somente cabe a Deus, né, o fim da nossa existência. Então, é como se nós fôssemos usufrutuários da existência física, de tal forma que há toda uma programação para o processo encarnatório. Então, o que se põe fim é a vida biológica e não a vida do espírito. O espírito é imortal. Então, essa é uma concessão magnífica que nós temos para o nosso próprio progresso espiritual. Então, nós temos a necessidade da existência física. É que no processo de incompreensão da existência física é que se acredita que se possa pôr fim a ela. Mas ela em si é uma bênção e nós não podemos pôr fim, mesmo que seja por um minuto, mesmo tendo a certeza de que a morte virá por uma doença grave, alguma coisa incurável, algo assim, nem no desespero ou pensando em abreviar o sofrimento, se deve pôr fim à existência, deve-se buscar a causa natural, deve-se esperar que a vida se extingua, porque ela não nos pertence na sua essência. É uma concessão magnífica que Deus nos oferece. E há aqueles, Silvia, que dizem assim, bom, mesmo tendo algum conhecimento religioso, dizem, mesmo que eu tenha que passar por situações mais graves, mesmo assim eu penso em prorrogar ou postergar as experiências, né? Então, as reparações, né? Então, lógico que isso é uma outra concepção infantilizada da própria existência, porque se não conseguimos, né, como diz Joana de Ângeles, suportar o mínimo, quanto mais aguardar situações mais graves em consequência de uma atitude irrefletida como essa. Então, se não podemos suportar o mínimo, como querer aguardar uma situação mais grave? Então, é uma situação de certa incompreensão e de infantilidade diante da existência. E é assim que o Espiritismo vem ao mostrar a imortalidade da alma, todo o processo reencarnatório, o planejamento reencarnatório, a união da alma com o corpo, no processo desde o início da gestação. Então, isso faz com que a gente compreenda que é um processo que a vida em si não depende não é uma concessão, nós não somos autores delas, mas somos apenas assim, beneficiados com a encarnação física, né? Nós vamos agora fazer um rápido intervalo, vocês podem continuar o contato com a Patrícia, nós já voltamos. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos falando qual é o entendimento da doutrina espírita a respeito do suicídio. Lembrando que nós temos duas datas importantes na nossa vida que são definidas por Deus, que é a data do nosso nascimento e a data da nossa morte. E nesse espaço de tempo entre nascimento e morte, tudo o que fazemos é da nossa responsabilidade. Então, nós podemos construir uma vida feliz, uma vida infeliz, de acordo com as nossas escolhas. Mas quem define essas duas datas é Deus, que é a inteligência suprema, o coordenador de tudo no universo e o nosso Pai amoroso.
Uma pergunta aqui para a Patrícia e também para o Ayrton. Será desculpável o suicídio para se evitar que a vergonha caia sobre uma família, Patrícia? Então, é muito comum que isso aconteça e que essa situação embase uma história que pode ser história de qualquer um. Né? A pessoa não suportando aquela vergonha. Uma falência, por exemplo. Isso, uma falência moral ou econômica, financeira. Ela resolve, então, atentar contra a sua própria vida, de repente para querer poupar os familiares da vergonha que vão sofrer, né, se ele continuar vivo, enfim, como se essa morte pudesse atenuar. Na verdade, é claro que não faz bem a pessoa que faz isso. Um suicídio nada repara, não vai conseguir reparar essa situação, voltar ao estado de antes, mas essa intenção é levada em conta. Então, toda vez, e a gente vê isso em todas as histórias, toda a ilustração que nós temos na doutrina espírita acerca desse assunto, o suicídio, porque é uma situação muito comum de se ver, por exemplo, no céu e inferno, nós temos lá como os espíritos vão se comportar depois da morte. O Ayrton vai tratar disso ainda, mas a gente verificar o que a pessoa pensa que ela está fazendo, ela acha que ela está fazendo uma coisa que vai evitar um conflito maior na família, mas muito pelo contrário, vai trazer muitos problemas. Mas se essa é a intenção dela, é amenizar, é claro que isso é levado em conta. E se for um arrependimento, Silvia, Ayrton, que for no último segundo, no último instante, isso ainda vai repercutir no espírito de modo que ele não sofra tanto. Eu vou aproveitar e responder a pergunta do Robson, que falou também se o suicídio poderia advir de uma influência espiritual. E é claro que sim, a gente sabe que os espíritos influenciam a nossa vida, e o livro dos espíritos nos ensina que muito mais do que nós imaginamos, de modo que muitas vezes eles dirigem o tempo todo a nossa vida. Então, é o que a gente sempre recomenda na casa espírita, quando uma pessoa se sente influenciada e com ideias suicidas, por conta de influência, ela acredita nisso, que o tratamento seja duplo. Ou seja, que seja na casa espírita através do estudo, do passe, da água fluidificada, do atendimento fraterno e também o atendimento médico, porque a medicina, é preciso falar, ela está muito avançada nos medicamentos que visam substituir substâncias cerebrais que induzem a pessoa a um bem-estar, a uma situação de mais conforto e inibe esse pensamento e essa coragem, porque é preciso ter muita coragem, então consegue inibir essa coragem e há então evitar que aconteça o pior, que isso vai ser um grande ganho para o espírito. Eu queria aproveitar, continuando a questão que a Patrícia falava, se seria desculpável o suicídio para livrar a família de uma vergonha, tal, Ayrton. O Camilo, ele pratica o suicídio por causa disso, para livrá-lo de uma vergonha da cegueira e tal. E então eu queria que você falasse um pouquinho dele e se há então atenuantes que melhoram a situação espiritual do suicida e também se há agravantes, né, nesse ato. No caso dele em específico, pode-se dizer mais como uma questão de orgulho, como em outras tantas situações que são motivadoras, né? Ele não querer ser visto, né, como uma situação em que passaria pela necessidade da misericórdia alheia, né? Assim como a Patrícia mencionava com relação assim, à vergonha, né, o constrangimento. Então, nesse caso, de qualquer forma, é dar mais importância ao mundo do que às leis divinas. De qualquer forma, é uma falta de esperança, uma falta de fé, uma falta de compreensão das leis divinas. De qualquer forma, sempre o grau de responsabilidade também é inerente à compreensão. As consequências, elas sempre se fazem sentir, mas vai depender também da intenção com que a pessoa cometeu e do grau de compreensão que ela tinha a respeito da própria existência. De tal forma, por exemplo, que quem conhece
todos esses detalhes que o Espiritismo nos apresenta, é mais responsável, é mais culpável, porque sabe quais são as consequências, sabe a respeito da vida e da imortalidade. Então, por exemplo, no caso da obsessão, há o atenuante, mas também não chega a eliminar por completo a responsabilidade do obsediado, porque em última instância é a ele que cabe o gesto final. Não obstante, a gente vê na literatura todo o constrangimento, a opressão, é quase que um verdadeiro assassinato em algumas situações. Mas isso não tira a responsabilidade do obsediado, ou aquele que está severamente deprimido. Em última instância, o espírito também tem a responsabilidade, porque em toda situação é contrário ao instinto de preservação da vida. Então, de qualquer forma, há situações de atenuantes, como no caso da obsessão, da depressão, mas em outros casos há de agravantes, sim, onde, por exemplo, aquele que tira a própria vida, tirando a vida de outra pessoa. Outras vezes ele é um homicida, um suicida e também um homicida. E ou às vezes ele comete o fato em si para gerar aflições no outro, porque é no fundo um orgulho ferido. Então tem sim agravantes e atenuantes, mas tudo é levado em consideração pela misericórdia divina. Esse livro que nós sortearemos hoje mostra isso, né? A própria mãe de Jesus, no mundo dos espíritos, tem uma instituição para abraçar aqueles que morrem através do suicídio e que chegam muitas vezes em situação desesperadora do outro lado da vida. E essa é a pergunta que eu vou responder, né? Qual é a condição do suicida no mundo dos espíritos? Nós falávamos no primeiro bloco do instinto de preservação da vida, que Deus coloca dentro de nós, para que nós possamos passar por essa vida encarando todas as dificuldades com garra, com coragem, com fé e esperança, que a gente tem até medo da morte. Então, o medo da morte, que grande parte de nós carregamos dentro da nossa intimidade, faz parte desse instinto de preservação da vida, para a gente não se lançar a aventuras e em situações que a nossa vida poderia correr risco, e também não se lançar ao suicídio. Então, a primeira reação do suicida no mundo dos espíritos, por ele carregar esse instinto de preservação, é tentar voltar ao corpo, porque ele acaba de tirar a vida física, ele já tem noção do erro que ele praticou, que o Emmanuel diz que é um abuso das leis de Deus, né? É um atentado contra as leis de Deus. Então, percebendo isso, porque ele traz na intimidade esse instinto de preservação da vida, ele imediatamente quer voltar ao corpo que não tem mais vida, que não tem mais pulso, que não tem mais coração batendo. E o remorso, então, chega de chofre, envolvendo toda a criatura. Existem suicidas que chegam em situação tão desesperadora no mundo dos espíritos, que são tratados magneticamente e já é providenciada uma encarnação quase que imediata, porque ele não tem condições mentais de lucidez de permanecer na vida espiritual. Então, ele reencarna logo. Outros, por terem atenuantes, como dizia o Ayrton, se encontram numa situação um pouco melhor. Então, não existe um padrão. Depende de cada situação, de cada história, de cada drama. Mas a mensagem que nós queremos deixar hoje aqui no Presença Espírita é de que todos são atendidos imediatamente ou um pouco depois, depende da situação, às vezes são refratários ao atendimento por causa da sensação de culpa e de remorso, mas todos, sem exceção, são atendidos pelas equipes de Maria de Nazaré, porque todos somos filhos de Deus e podemos cair amanhã. E os espíritos compreendem muitas vezes a nossa fraqueza, as nossas dificuldades, e ninguém fica ao léu. Todos são levados, são encaminhados para tratamento, para esclarecimento, e logicamente que nós teremos que responder diante das leis de Deus aos atos que nós praticamos, né? E esse é um ato grave que responderemos no transcurso das nossas encarnações futuras. Se você quiser saber mais, mande sua pergunta para a Patrícia. E nós vamos já para o último bloco, temos mais questões aqui e vamos respondê-las agora após o intervalo.
Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita, falando sobre um tema triste, mas necessário, porque a doutrina espírita é a religião da esperança, da fé, da imortalidade da alma, e ninguém está definitivamente condenado ao inferno, às penas eternas, ao sofrimento eterno, porque se suicidou. Vai ter que responder, logicamente. Qualquer ato que nós pratiquemos contra as leis de Deus, nós respondemos. Da mesma maneira que respondemos aqui com as leis dos homens se praticamos atos contrários às leis humanas. A pergunta que eu queria fazer para a Patrícia, não, é para o Ayrton, né, Ayrton, agora. Se o suicídio implica apenas em sofrimentos morais. Bem, Silvia, quando a gente vê obras como essa, magníficas como Memórias do Suicídio, a gente vê todo o padecimento que esses espíritos passam, né, nessas situações aflitivas, por exemplo, como no Vale dos Suicidas, mas como os espíritos provocaram não só uma lesão no corpo físico, mas também no corpo espiritual, isso terá consequências futuras. É importante que a gente tenha essa compreensão, porque uma vez lesada a estrutura tecidual do corpo espiritual, numa nova encarnação, isso terá impactos inevitáveis, né? Emmanuel diz que é como um verdadeiro processo de hospitalização, de internação novamente no corpo físico, na estrutura carnal, mas a se refletir em distonias, em desequilíbrios orgânicos. Por exemplo, aquele que estilhaçou o cérebro, fatalmente terá situações como o cretinismo, outros que, por exemplo, que atiraram fogo ao corpo, poderão ter ao pênfigo. Então, várias situações, aqueles, por exemplo, que se envenenaram, os distúrbios vários, né, digestivos, as neoplasias. Então, vão sendo categorizados de acordo com o suicídio, direto ou indireto, em que vão sendo afetadas as estruturas do perispírito. E que não é castigo, né? E que não é castigo. Então, Emmanuel vai dizer que é um processo educativo para o espírito. Então, é lógico que é um processo de limitação, de liberdade, mas é um processo de educação para que o espírito passe a valorizar a vida. Vemos quantas situações os indivíduos, as pessoas buscam todas as formas de tratamento, e ele diz exatamente isso, ao lado de todo esse padecimento, a ciência médica, né? Mostrando todas as formas de pesquisa, de tentar minorar o sofrimento, por mais árduo que ele seja, há sempre, tanto no mundo espiritual, como a gente vê, a Legião de Maria de Nazaré, e na Terra, a medicina, os médicos, os profissionais de saúde, os educadores físicos, tratando aquelas situações aflitivas, buscando, né, consolar, procurando amparar para que o espírito se renove nesse processo de reeducação, no processo reencarnatório, na forma física momentaneamente defeituosa, porque defeituoso é o corpo, não a alma. Eu gostaria de tratar agora de um assunto que é muito importante, como a gente pode fazer o diagnóstico, porque às vezes a gente pode ter dentro de casa alguém com essa tendência, com esse desejo, ou um amigo, ou um conhecido. Como reconhecer, então, como fazer esse diagnóstico de que alguém está triste, desanimado e descrente da vida o suficiente para acabar com a sua... o que há de mais importante para o seu desenvolvimento aqui na Terra, que é o próprio corpo, né, Patrícia? E o que a gente pode fazer para ajudar também? É lógico que há várias formas de identificar essa pessoa. Nós não devemos fazer ouvidos moucos, nem deixar de prestar atenção em qualquer sinal que a pessoa nos dê. Esse programa, esse incentivo à prevenção do suicídio através do Setembro Amarelo, dizer que isso não é uma modinha, né? No Brasil, essa prevenção, esse programa começou em 2014 e nunca foi tão atual se falar nisso. Né? Então, Silvia, é lógico que nem você disse no começo, é difícil falar sobre um assunto desse. Nós queremos falar sobre coisas boas, que nos motivem a viver. Mas essa é uma coisa boa também, dizer que há esperança. Então, sempre olhar o teu próximo, aquele que está ao teu lado, o teu filho, as mudanças de comportamento, o sofrimento atroz. Você vê que a pessoa mudou o comportamento ou está em muito sofrimento, uma depressão. Então, sempre levar essas possibilidades que nós temos, como o Ayrton falou, de uma medicina tão ostensiva, né, tão em progresso, medicamentos de ponta. Então, temos acesso a tudo isso, inclusive na rede pública.
né, no Sistema Único de Saúde, há essa possibilidade de se fazer o tratamento. E uma coisa que eu pude observar é que aquela frase, né, de que quem quer se matar não avisa, não é verdade. Né? Quem quer se matar avisa sim, dá muitos sinais, né, e deve ser olhado por nós ou pelos que estão à sua volta como um semelhante que está passando por uma situação muito difícil e que nós não estamos livres de passar por isso também. Então, cabe a nós e a toda a sociedade olhar para esse ser e procurar ajudá-lo da melhor forma possível. Né? Então, são várias as situações onde é possível a ajuda na doutrina espírita, com os tratamentos espirituais, a ajuda dentro da sua religião, da religião que você professa, e também junto com a medicina. Então, esses dois tipos de tratamento certamente trarão uma melhora muito grande. E o Ayrton disse uma coisa de suma importância no primeiro bloco, que o suicida, na verdade, ele não quer morrer, ele quer deixar de sofrer. E, às vezes, a resolução do problema dele está ali alguns dias à frente, como tem um personagem no Memórias do Suicida, que ele descobre, depois no Mundo dos Espíritos, que a solução do problema dele ia acontecer 2 meses depois. Como a gente disse, que Deus não abandona seus filhos. Então, o suicida, ele quer deixar de sofrer. E a gente pode ajudar, já dentro da família, né, Ayrton, criando no nosso filho o senso da espiritualidade, dos valores morais. Porque quando nós temos uma dor moral, não é a matéria que cura, aliás, a matéria não cura nada. Então, quando nós criamos crianças dentro do nosso lar, com essa espiritualidade à flor da pele, já acreditando na nossa essência de seres eternos, de seres imortais, criando a religiosidade, isso ajuda muito, não é, Ayrton? A ser um preventivo já dentro da família. É exatamente isso, a perspectiva da imortalidade, da oração, que é uma fortaleza magnífica, né? Tanto que os espíritos rogam pela assistência, pela oração, né? Então, esse ato de orar por aqueles que deixaram a vida física nesse estado de aflição, e ao mesmo tempo para nós mesmos, afastar esse estado de ânimo, de irritabilidade, que a gente pode ir guardando, a mágoa, o ressentimento, tudo isso é como se a oração é como se fosse assim um bálsamo que vai lavando, vai drenando todas aquelas energias, né, que poderiam, acumuladas, gerar o desespero, a aflição, a revolta, né, e aí acabar conduzindo a uma situação desesperadora, numa perturbação espiritual mais séria. Então, esse processo de educação da alma, assim como nós estamos tratando hoje, tratando com naturalidade a questão do suicídio, mas no sentido de valorizar e preservar, como a doutrina espírita faz, como, acho que de uma forma assim, insuperável, que é mostrar a realidade da existência física. Né? Mas existe uma crença que nós não poderíamos orar pelos espíritos que cometeram suicídio, porque nós os atrairíamos para nossa casa e eles iriam nos causar mal ou desconforto. O que vocês dois têm a dizer sobre isso? Sempre, é o contrário, né, contrário, Patrícia? É como o Ayrton já falou, né? Se pode o menos, né? Imagine o mais. Então, uma situação dessas, a intenção é sempre o que vale. Se a intenção valeu ali para quem é suicida e é avaliado qual foi a intenção que ele cometeu aquele ato, imagine para as pessoas que estão orando por eles. Sem dizer, né, Silvia, que já passado o tempo de sermos mais irmãos, mais fraternos, de sermos mais caridosos e entender a verdadeira caridade, que não é aquela que vem do que nós damos ali de material, do que nos sobra, e sim das boas palavras, né, das orações, do ombro amigo. Olha, às vezes um sorriso, quantas situações difíceis com um sorriso a gente mesmo já superou. Né? Imagine outras pessoas que estão ali, sim, influenciadas por uma parte orgânica com dificuldade, uma parte espiritual também com dificuldade, em um mundo, num momento tão difícil que nós estamos passando. Imagine para o espírito que ajuda alguém, o quanto é meritório,
né? Se não conseguiu ajudar a evitar o pior, mas que ajude a fortalecer aquele espírito que precisa certamente de ajuda, né? Ayrton, no livro Céu e Inferno existem relatos de espíritos que se suicidaram, que conta do bálsamo que é a prece quando os envolve, né? Eu tinha até selecionado aqui de uma mãe que, desesperada com a desencarnação do filho, ela vai e comete suicídio, e ambos são velados e enterrados no mesmo dia. Então, o filho diz, né, na comunicação quando evocado, que se não fosse o ato extremado de desespero dela, ele estaria em condição muito feliz. E que ao invés de que ela pudesse reencontrá-lo em breve, ela só estava assim, prorrogando indefinidamente o reencontro. Então, para ela, o sofrimento era não poder reencontrá-lo de imediato, como era a sua intenção. E depois de ser orientada, né, de ser assistida, buscando contornar a sua revolta, né, o doutrinador diz assim, pedindo para que ela repetisse junto com ele: meu Deus, perdoai-me por haver duvidado da vossa justiça e da vossa bondade. Se me punisses, reconheço que mereci. Dignai-vos aceitar o meu arrependimento e a minha submissão à vossa santa verdade. E aí o Espírito diz assim, a mãe: que clarão de esperança vim de fazer luzir em minha alma. Foi como um relâmpago na noite que me cerca. Obrigado, eu vou orar. Adeus. E é interessante que não era só em 1857 e antes que essas coisas aconteciam. Ainda acontece hoje, diante da morte de um ente querido, alguém exterminar com a própria vida. A gente vê muito os casos de mães fazerem isso em relação a seus filhos, na esperança de reencontrá-los. E infelizmente não é isso que acontece, né? Silvia, bom falar para finalizar, né? Nós estamos terminando, mas que nós não estamos subestimando nenhum sentimento. Nós sabemos o quanto é difícil, o quanto isso é uma luta, entendemos e estamos solidários nesse momento a quem passa por isso. Mas procure alguém, alguém que possa te ajudar, que possa te ouvir, ainda que seja um número de telefone do CVV, por exemplo, né? Então, procure ajuda e não deixe que esse sentimento tome conta do seu ser. Esperança sempre é isso que a gente tem que ter, né? Essa certeza de que nós somos muito protegidos, somos amparados. Quanto mais pesada é a nossa cruz, mais sirineus nós encontramos pelo caminho para nos ajudar a carregá-las. Nós temos que ter essa certeza. Vamos para o sorteio do livro. Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. A vencedora, a ganhadora do livro, então, Memórias de um Suicida, foi a Eliane Schnepper Petillo. Então, o seu livro vai estar a partir de amanhã na Livraria Espírita A Educadora, ao lado da Cefam, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, na Rua Santos Dumont, no centro da cidade. Patrícia, foi um assunto bom, né, Ayrton? Nós esclarecemos o que nós conseguimos esclarecer. Esperamos ter ajudado as pessoas tanto quanto fomos ajudados nessa noite. E na semana que vem nós estaremos ao vivo com mais um programa Presença Espírita e contamos com a sua audiência. Até semana que vem. Tchau. Obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa. Eletrocometa. Há mais de 50 anos no mercado, prestamos serviços referentes à recuperação e vendas de máquinas elétricas, tais como motores elétricos de baixa tensão, alta tensão, transformadores, geradores, motobombas e demais componentes elétricos. Credenciada como assistência técnica autorizada 5 estrelas VEG, devido ao nosso controle de qualidade em materiais e serviços. Eletrocometa. Excelência em venda e assistência técnica.